Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas dos anos finais, a galerinha aí do 7º ano. Então seja muito bem-vindo a essa aula. Quem está comigo hoje é o professor Ricardinho Matemática. Hoje ele vai estar nos ajudando aqui, nos auxiliando no chat e também comentando sobre o assunto de hoje, que vamos dar continuidade aí o que estamos vivenciando, a ideia dos polígonos. Então, ontem, Ricardinho, a gente deu uma geral aí sobre os polígonos. Vamos revisar aqui novamente hoje e a gente vai continuar aí falando dos seus elementos e mais outras coisinhas em relação aos polígonos. Pode notar também que, mesmo a ideia de geometria, tudo se dá através também de uma construção do conhecimento, tá? Ontem a gente falou aí sobre as áreas, né, da matemática. A gente viu que a matemática ela é dividida aí em 3 partes, né, principais. A gente tem aí a aritmética, a álgebra e a geometria. E quando a gente estuda também a parte geométrica aí da matemática, a gente também tem uma sequência didática, tem uma sequência aí de aprendizagem que vai desde o primeiro ano até o ensino médio, tá bom? Então, você que já está aí no 7º ano, você teoricamente já deve ter um conhecimento, certo? De alguns elementos da geometria que a gente utilizou na aula passada. Então, é por isso que eu sempre digo para você, tem a plataforma lá do YouTube, onde você pode revisar aí e analisar os assuntos dos anos anteriores, para que você possa dar uma geral aí e chegar aqui calibrado nas aulas do 7º ano, tá bom? Como você sabe, o nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, onde você pode assistir e acompanhar aí a nossa aula através do celular, da TV e do computador, certo? E aí, se você está assistindo essa aula através da TV, eu vou pedir para você baixar o nosso aplicativo, certo? Que meu pirrainha aí vai colocar 2 QR Codes que vai aparecer aí na sua tela, tá bom? Então, com esses 2 QR Codes, você vai fazer o download do aplicativo. Então, ou você faz o download pegando a sua câmera e apontando aí para o QR Code do seu sistema operacional, seja ele Android ou iOS, ou você pode ir direto lá na sua loja de aplicativo, clica lá no aplicativo lá, digita Educa Recife, já vai aparecer, faz o download, vai pedir lá o login e a senha, lembrando, tá? Você é aluno, tá bom? Então, vai pedir aí o seu login, a sua senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento. Galera, essa ferramenta é a ferramenta principal das nossas aulas. É ela que transforma isso aqui que estamos fazendo em uma videoaula, em uma aula ao vivo, tá bom? Então, isso aqui, através do chat, transforma uma videoaula em uma aula ao vivo, onde você pode participar e interagir conosco aqui ao vivo. Ricardo está ali, ele vai olhar aqui o chat, vai ler os comentários de vocês. Então, ele já está vendo ali quantas pessoas está online nesse momento. Então, se você está online, digita teu nome, coloca aí também a escola presencial que você estuda, que a gente fica bastante feliz com o comentário de cada um de vocês aqui no chat, beleza? E como eu falei para vocês, em relação à nossa plataforma lá do YouTube, assiste lá, galera, a playlist do 6º ano, tem a playlist do 5º ano, do 4º ano, onde você vai ter uma base muito boa de geometria para que você chegue aqui bem empolgado nas nossas aulas do 7º ano e, claro, já entendendo todo o conhecimento que você adquiriu aí nos anos anteriores. Belezinha? Vou passar a palavra para Ricardinho Matemática, ele vai dar as boas-vindas aí para a gente e vamos iniciar a nossa aula de hoje. Bom dia, galera! Bom dia a todos, queridos do 7º ano. Olha só, hoje a aula de polígonos para vocês. Continuação da aula anterior, não é isso? Então você vai revisar o tópico das aulas anteriores e aprofundar um pouco mais o assunto de polígonos, que é importante também para o 8º ano, hein? O 8º ano a gente revê esse conteúdo de uma forma um pouquinho mais aprofundada e eu preciso que vocês já tenham o suporte necessário que Pedro vai dar agora, para que chegar no 8º ano vocês estejam, ó, show de bola. Vamos lá, coloca aqui os seus comentários, o que é que você acha,
tem dúvida, se não tem, o que é que tá achando da aula, que eu vou passar para o professor Pedro aí tudo para você. Não é isso, Pedro? Exatamente. É assim que você fala, né, professor? Então Exatamente. pega teu caderno aí, tá? Pega tua caneta, o lápis, borracha, Exatamente. senta aí direitinho, tá? E vamos começar a nossa aula de hoje revisando o que a gente viu na nossa aula passada, tá bom? Então a gente viu aqui, ó, que na aula passada a gente definiu o que é uma linha poligonal e o que é uma linha não poligonal, né? A gente viu aí que Billy Jean ontem fez um coraçãozinho para mim, certo? E esse coraçãozinho aí a gente viu que é formado por linhas não poligonais, ou seja, por curvas, certo? Quando a gente tem uma linha poligonal, a gente tem aí um segmento de reta, tá bom? Lembra lá do seu sexto ano, tá? A gente tem uma linha, tá bom? E aí, depois que a gente definiu essas linhas poligonais, a gente definiu essas linhas poligonais em abertas e fechadas, tá bom? Então, note que a gente primeiro definiu o que são linhas poligonais e o que são linhas não poligonais, tá? Dentro das linhas poligonais, a gente separou elas em linhas poligonais abertas e fechadas, que está bem intuitivo aqui para você ver justamente essa ideia, tá? E depois a gente definiu aí os polígonos. Então, o que são os polígonos? São linhas poligonais, o que? Fechadas, beleza? E aí a gente tem a formação de um polígono através dessas linhas poligonais que a gente vai construir, tá bom? E aí eu coloquei aqui 5 polígonos para a gente ter uma ideia e também a definição aí da palavra, né, dos polígonos, que é uma palavra de origem grega. Se a gente separa aqui, a gente tem que poli significa muitos, ou seja, vários, moi, tá? E a gente tem que gonos significa ângulos, ou seja, são figuras geométricas que apresentam aí um moi de ângulos, beleza? Então, como é, Bruno, um moi, hein? Acho que tu só... O moi é assim, né? A gente fala umas coisas e fica olhando para o intérprete para ver como é que ele vai traduzir isso aí para vocês, tá bom? Então, a gente viu depois disso aí os elementos, tá? Os elementos de um polígono. A gente viu que os elementos principais de um polígono são os lados, os vértices e os ângulos. E aí, a gente viu que essa quantidade, elas sempre serão iguais. Então, em um polígono, o número de lados, o número de vértices e o número de ângulos, eles são iguais. Então, onde é que estão os lados aí, Pedro? Nesse polígono de 3 lados que você construiu. A gente tem aqui, ó, os lados, que são essas linhas poligonais pretas que você está vendo aí. Então, eu tenho 1, 2, 3 ladinhos. A gente tem os vértices, que são o local de encontro entre essas linhas poligonais, entre esses lados. Então, eu tenho aqui, ó, que eles se encontraram nesse ponto e nesse ponto. Eu tenho aí os vértices. E também eu tenho os ângulos, que são formados pelas aberturas formadas por esses lados, por essas linhas poligonais. Então, eu tenho aqui, ó, que esse polígono ele tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Tenho também que esse polígono aí, ele tem 5 lados, 5 vértices e também 5 ângulos. Esses são os 3 elementos aí principais de um polígono. E na aula passada também, a gente classificou esses polígonos. E a gente viu aí que a classificação desses polígonos se dá de acordo com o número de lados que ele tem. E aí a gente viu que um polígono que tem 3 lados, ele é chamado de triângulo. Um polígono que tem 4 lados é chamado de quadrilátero. E de 5 em diante, a gente sempre tem aí o prefixo relacionado à quantidade de lados e o sufixo, né, que é o ágono, que vem aí depois desse prefixo para indicar o número de ângulos, tá bom? Então, se eu tenho um polígono aí com 5 lados, eu tenho aí o pentágono, ou seja, 5 ângulos, tá? Se eu tenho um polígono com 6 lados, eu tenho o hexágono. E aí eu até citei, professor, a ideia da Copa do Mundo, né? Que a gente tem bastante essa noção aí de pelo menos penta e hexa, né? Que nós somos, né? O Brasil no futebol somos pentacampeão e a gente está em busca do hexacampeonato. Então, todo mundo está ligado aí
que o pentágono está associado a 5 e o hexágono está associado a 6. Se você for para outros esportes, né, como o vôlei, por exemplo, aí você já tem a ideia do hepta, né, que são os polígonos que têm 7 lados. Então, o heptágono é um polígono que tem 7 lados. O octógono é um polígono que tem 8 lados. E aí eu falei para você que você pode chamar também de octágono, tá? Não tem problema. Colocaram o O ali no lugar do A apenas por questões de fonética, né? De a palavra soar melhor, tá bom? E aí eu falei também da diferença, né? Lembra lá do UFC para o boxe em relação ao ringue, né? A gente tem que o ringue do UFC é um octógono e o ringue do boxe é um quadrilátero, ou seja, um polígono que tem 4 lados. Já no UFC é um polígono que tem 8 lados. E também expliquei o porquê se dá por conta dos ângulos formados aí por esses polígonos. Lá no quadrilátero a gente tem 4 ângulos iguais aí a 90 graus. E no octógono a gente tem um ângulo aí maior que 90 graus. Então, para o atleta se esquivar do seu oponente é mais fácil, né, no octógono do que no quadrilátero, que ele vai ficar lá encurralado pelo seu oponente, tá bom? Temos aí o eneágono, que muita gente não conhece e se confunde. É um polígono aí que tem 9 lados. O decágono é um polígono que tem 10 lados. E depois do 10, sempre vai aparecer aí essa palavrinha decágono, tá bom? A gente coloca, por exemplo, o 11, a gente tem aí ó, o 1 decágono. O 12, o dó, que significa 2, né? Dó decágono. Para também não escrever aí 2 decágonos, tá bom? Então, a gente sempre tenta procurar aí um nome de que fique uma palavra, né, ouvível, né, de forma fonética aí, bem legal. Um polígono que tem 15 lados, a gente chama de pentadecágono, e com 20 lados, o icoságono. Então, a gente viu aí os principais polígonos e os seus nomes. Falamos também dessa curiosidade em relação à bola de futebol aí, da Copa do Mundo, certo? Então, na Copa do Mundo de 70, hoje não, né? Hoje a tecnologia está bastante avançada, né? A gente tem aí as bolas que nem linha tem, né? Quanto mais essas divisórias que a gente vê nitidamente aqui na bola de futebol da Copa do Mundo de 70, que ela é formada aí, ela foi formada por pentágonos e também por hexágonos. A partezinha preta que está aí na bola são pentágonos, e a partezinha branca, né, que a gente chama de gomos, os gomos, a gente tem aí os gomos brancos formados por hexágono. E aí você pode perguntar, pô Pedro, mas esses polígonos que você falou não são formados por linhas poligonais? Se eu formo uma figura, né, espacial, formado por pentágonos e hexágonos, eu tenho aí uma figura que não é uma bola não. Se eu colocar para girar aqui, né, vai ficar pulando, porque são feitos aí de linhas poligonais e vão ter os biquinhos, né, que são os vértices. Mas o que foi que eles fizeram? Pegaram a câmera de ar, colocaram dentro desse sólido geométrico e aí começaram a encher essa câmera de ar, e aí as linhas que são poligonais passaram a ser linhas não poligonais. Começaram a ter curvas aí, e esses vértices aí eles foram sendo aparados também, transformando aí numa esfera, né? Ou seja, numa bola. Belezinha, galera? Professor Ricardo, algum comentário sobre isso aí que a gente explicou? Como é que tá o chat? Fala comigo aí. O interessante é que esses polígonos, como o Pedro citou, é no dia a dia, né? A gente tem os polígonos aí na bola de futebol, falou do ringue do MMA, né? Que tem o octógono, a gente vê que está presente em onde você observar, tem figuras geométricas formadas por segmentos de retas, que é formado em si polígonos em si. Então você consegue entender que na sua casa, nesse momento, você tem vários polígonos aí na sua casa. A mesa, você vai ver que tem um retângulo, um quadrado, vocês sei que é um quadrilátero, tá bom? Que o chamado polígono de 4 lados é chamado de quadrilátero, tá bom? Então você pode ter qualquer figura que tiver na sua frente, que não tenha curva, e se tiver lados iguais são regulares, ou se não tiver vai ser um polígono, mas não regular. Acho que o Pedro vai falar já sobre isso. E vocês vão observar esse tópico que está presente no dia a dia. É mais um assunto
de matemática que o cotidiano aí sempre vai estar presente na sua vida, né? No chat até agora o pessoal está observando aqui os seus comentários, Pedro, sua aula, mas assim, quero que vocês também participem, férias, queridos, e botem aqui aí os seus observações sobre a aula de Pedro, né? Se está gostando, se não está gostando, se tem alguma dúvida para eu poder passar para ele. Quem está no YouTube também, coloca nos comentários aí, que Pedro depois vai dar uma olhadinha e vai responder para vocês. Não é isso aí, Pedro? Show de bola, professor. Exatamente. Veja, essa ideia dos comentários que ele falou aí é bastante importante, tá? Tem uma galerinha que está fazendo o seguinte, eles estão assistindo a aula pela TV e estão logados, professor, no aplicativo. Então, eles estão assistindo a aula aí numa tela grandona, certo? Mas estão aqui com o aplicativo, com o celular na mão e comentando aqui a aula. Você pode utilizar esse artifício também, porque muita gente prefere assistir a aula na TV, claro, né? Porque é maior aí a tela. Então, você pode aí fazer isso aí também. E como o Ricardo falou, né? A gente encontra aí essa ideia dos polígonos para onde você olhar, não importa, certo? Inclusive o que eu acabei de falar. Você vai ter aí na TV da sua casa um quadrilátero grande, certo? E na palma da sua mão, a tela do celular é um quadrilátero menorzinho, certo? Então, como você prefere assistir na TV, né? Você prefere ver aí numa figura maior, né? Ou seja, uma ampliação maior, e tudo isso envolve matemática. Então, para onde você está olhando aqui, por exemplo, eu estou olhando agora para a câmera aqui, e a câmera é formada por uma figura geométrica, tem aí um círculo, tá? Tem um espelho aqui também, um vidro, que tem o formato de um quadrilátero, certo? Então, para onde você olhar, mesmo as figuras geométricas, os sólidos geométricos, as figuras espaciais, também, galera, são formados aí pela junção de polígonos, tá bom? Então, tudo que você olha é polígono. Se você está no meio da rua, você vai ver aí os tracinhos da estrada formados aí por figuras planas, por quadriláteros, tá bom? Então, vê aí essa ideia, vê aí, entende aí os seus elementos e como é que a gente pode utilizar essa relação, principalmente também dos ângulos, tá bom? Então, eu trouxe aqui uma atividade para que você entenda basicamente como é essa questão aí dos ângulos em relação aos polígonos, né? Como eu falei para você aí, dei o exemplo do UFC e do boxe, a gente viu aí, você viu que eu falei da angulação, né? Que os ângulos formados no octógono são maiores do que os ângulos formados pelos quadriláteros, beleza? Então, para que você entenda melhor, eu fiz o seguinte aqui, ó. A gente sabe que se eu tenho aí uma circunferência e eu dou uma volta completa nessa circunferência, a gente tem aí, ó, uma figura formada, certo, por 360 graus, que é uma volta completa. Então, se eu pego uma circunferência e divido ela em 360 partes iguais, eu tenho aí que cada partezinha dessa corresponde a 1 grau, beleza? Então, o que é que eu vou fazer agora? O primeiro passo, eu vou pegar essa circunferência e vou dividir ela na metade. Então, quando eu divido essa circunferência aí na metade, eu tenho 360 graus dividido por 2, que é igual a quanto? Que é igual a 180, beleza? Então, eu tenho aqui que essa angulação aqui, ó, corresponde a 180 graus, que é a metade de uma volta, tá bom? Depois, eu dividi aí essa semicircunferência por 2 de novo. Então, eu tenho aqui agora um ângulo correspondente aí a 90 graus, que é a metade de quanto? De 180. Esse ângulo de 90 graus, em aulas passadas, a gente já definiu ele, né? Temos aí um ângulo reto, que também é o ângulo que a gente vê com mais frequência no nosso dia a dia, certo? Se você olha aí para os cômodos da sua casa, você vai verificar que a junção entre o piso da sua casa e a parede forma um ângulo de 90 graus, tá? Então, esse é apenas um dos exemplos. Você pode pegar aí o pé da mesa da sua casa em relação à tampa dessa mesa, vai formar também um ângulo de 90 graus, tá? O pé da mesa, ou o pé da cadeira aí que você está, ou do seu armário, ou do seu guarda-roupa,
vai formar um ângulo de 90 graus com o piso, tá? Então, esse ângulo de 90 graus aqui ele é bastante importante. E o que é que eu quero que você faça? Depois que você encontrou aí o ângulo de 90 graus, Pedro, eu não tenho um círculo em casa, não tenho uma circunferência. Posso pegar um papel normal? Pode. Você pode pegar um papel normal e dividir ele uma vez, depois você divide de novo, você encontra aí um ângulo de 90 graus. E aí você vai pegar esse ângulo de 90 graus que você vai ter construído e vai começar a comparar, certo? Esse ângulo aí, você vai começar a comparar esse ângulo aí com, em relação aí aos objetos, aos polígonos que você vê na sua casa, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, essas divisões que eu falei para vocês, certo? E aí você vai pegar esse ângulo com o papel que você tem aí e vai começar a comparar ele com os polígonos que você encontra na sua casa aí no seu dia a dia. Então você pode pegar a mesa e colocar aí, ó, no ângulo formado para saber se os ângulos eles são maiores ou se eles são menores que 90 graus, certo? Então você vai pegar aqui, ó, o ângulo e vai comparar com o triângulo para ver se cada ângulo desse aqui ele é maior ou menor que 90 graus. Você vai fazer isso com o quadrado, vai fazer isso com o pentágono, vai fazer também com o retângulo, que é um tipo de um quadrilátero, beleza? E aí você vai começar a entender o que é que está acontecendo com esses ângulos quando eu começo a aumentar os lados desses polígonos, tá bom? Então faça essa atividade aí, tenham aí o hexágono também, para que você verifique justamente essa ideia aí dos ângulos que estão sendo formados, belezinha? Professor Ricardo, alguma observação aqui sobre a aula? Fale comigo aí, por favor. Pedro, quando colocou a última tela aí do hexágono, interessante é que ele também se divide em outras figuras geométricas, que é o triângulo, que lá na frente eu acho que Pedro vai falar sobre triângulo equilátero, que é lados semelhantes, iguais, que o hexágono é uma figura regular, iguais, lados iguais, e a gente pode cortar essa figura em 6 triângulos idênticos, e futuramente Pedro vai apresentar para você, até no nono ano também, quando você falar sobre setor, área de setor lá, você vai dividir essa figura em 6 partes iguais, vocês vão entender direitinho, não é isso, Pedro? Show de bola, Ricardo. E como você mesmo falou, né? E como eu falei no começo da aula, a gente vê que isso aqui é uma construção do conhecimento, né? Então, pode notar que para a gente vivenciar essa aula de hoje aí, de polígonos, a gente falou, tá? Sobre alguns conhecimentos que você já deveria ter adquirido lá no 6º, no 5º ano, tá? E esse assunto de agora de polígonos vai servir tanto para a nossa próxima aula, quanto para a aula de Ricardo no 8º ano, certo? Quanto para as aulas do 9º ano também. E aí, quando eles estiverem lá, na turma do 8º e do 9º ano, eles vão dizer o seguinte, ó, pessoal, lá no YouTube tem a aula do professor Pedro, certo? Falando sobre polígonos. Então, dá uma assistida naquela aula para que você compreenda melhor o que vamos falar aqui sobre as diagonais de um polígono, sobre a soma dos seus ângulos internos, sobre a soma dos seus ângulos externos, certo? Sobre a ideia de proporcionalidade, de razão, tá? Então, lembra que está tudo entrelaçado aí no ramo da matemática. Então, cada assunto é bastante importante, não só para o agora, mas também para o futuro, tá bom? Me despeço por aqui, um cheiro no seu coração e até a nossa próxima aula. Fui!